Te adorar, te sustentar.
O mapa do tesouro. Ninguém superou, não te fez de aço, não leve em teus ombros, além do que ele te deixou. O mundo é natural, a carne é mortal, é a realidade que chegará no ideal, o inimigo pra você deixar a cruz. Ele sabe que você negou Jesus, o peso da tribulação.
sua ou as suas, que às vezes é muitas coisas, mas que a gente não desista de ir seguir as pegadas do Senhor, né? E eu vou dar a oportunidade à minha mãe para ela trazer um versículo. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por mais um dia na presença dele, porque ele é bom e maravilhoso. Deixa eu ver a minha educação. Deixa eu aproveitar sobre a igreja, só 23. O Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. O Senhor, ele é bom, ele é maravilhoso, né? Eu quero agradecer a Deus por tudo, por minha filha estar aí fazendo, foi muito sufoco, mas Jesus estava no controle, né? E quero agradecer a todos que estão aqui, né? A irmã que começou com a gente e todos lá embaixo, e hoje está aqui. Fabiana disse, não mãe, eu quero fazer junto com ela, que a gente começou, vai terminar nós. Então, quero agradecer a Deus por tirar a presença de vocês, tudo. E eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E a gente vai caminhando para a palavra, né? Salmo 126. A gente fazia muita coisa assim, a igreja, juntava todo mundo, deixava ele pra cá, ficava bem bom. De 1 até o 3. Quando o Senhor trouxe de cativeiro os que voltaram a Sião, estavam como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de canto. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres, né? E eu louvo a Deus porque nos meus 30 anos era o ano que eu estava me formando. E lá na Igreja Batista coincidiu 30 anos e o ano que foi a minha formatura. E foi mais um sonho ali que o Senhor ele permitiu eu viver. Que eu dizia assim desde muito pequena: Senhor, eu quero fazer faculdade. Não sei nem de quê e nem para quê. Mas eu trabalhava no departamento infantil da Igreja Batista. Foram muitos anos trabalhando ali. Acho que mais de 15 anos trabalhando com o departamento infantil. E digo aos irmãos que foi um dos momentos mais felizes. Foi o momento que eu trabalhava para o Senhor. Era muito cansativo, mas é um momento de prazer quando a gente trabalha para Jesus. Para mim era, né? Então o Senhor me capacitou ali. Ele me deu o privilégio, né, de estudar numa universidade pública que eu nunca paguei nada. E ele me preparou para essa obra que eu creio que ele tem comigo, com o departamento infantil. E eu dizia assim também: Senhor, eu quero trabalhar em um emprego
ter uma casa, de nunca ter precisado pagar aluguel. Nunca precisei. O Senhor, Ele me deu. Ele me deu um casamento na igreja. Um casamento abençoado pelo meu pastor. E era um sonho dele. Ele passou 5 anos. Eu nunca vi um pastor 5 anos atrás de uma cega para casar. É quando Deus tem um propósito mesmo. E ele pedia, eu quero fazer o seu casamento. Ele já era bem velhinho. Ele dizia, antes de eu morrer, eu quero fazer o seu casamento. E Deus concedeu o desejo do coração dele, porque eu dizia assim, eu não quero casar não. Mas o Deus é que coloca no coração, né? E aí passou-se os anos, ele me chamando para fazer o casamento, porque ele tinha eu como uma filha. E ele dizia assim, o meu sonho é casar você, como se você fosse a minha filha. E ele já era bem idoso, mas ele me casou. E hoje eu sou grata a Deus por ter colocado aquele sonho no coração dele, e que eu não tinha esse sonho de casar. E ele que planejou tudo, se ainda está aí que viu a luta dele para eu casar na igreja. Hoje eu louvo a Deus por Deus ter colocado no coração dele aquele sonho, que era um sonho que não estava no meu, mas estava nos planos de Deus. Ele planejou tudo, ele que chamou o pessoal para tocar, que arrumou a igreja, chamou os ministérios da igreja e que todo mundo esteja para servir naquele casamento, porque é uma festa que é da minha filha e que eu sonho há mais de 5 anos e ela insiste em não casar. Mas é uma das grandes obras que eu quero ir fazer antes de chegar ao céu. E eu louvo a Deus por esse propósito que Deus colocou, né, no coração dele. E aos 30 anos eu agradeci por todas essas bênçãos. Porque a maioria eu não sabia nem como. Eu disse, eu quero fazer uma faculdade em qualquer lugar. E eu passei 5 anos ali, ainda fiquei mais meio período para poder aproveitar as bolsas que eu tinha. Porque lá eu não pagava não, eles pagavam para eu participar dos projetos. Eles pagavam para eu viajar e publicar trabalho. Ali eu publiquei em Minas Gerais, publiquei em Cuba, um trabalho publicado em congresso lá em Natal. Isso eles pagavam para eu me hospedar, para tudo. Naquele departamento infantil, e eu sei que eu preciso voltar para essa obra que eu deixei o orar, porque eu sei que o Senhor tem um ministério maior, porque eu não teria me preparado para essa obra. Enfim, nos 30 anos eu pude agradecer a Deus por tantas bênçãos, e quando chegou ali eu disse, Senhor, eu me formei, agora chegou a vez dos filhos. Mas eu já esperava há 11 anos. E a minha madre, ela não tinha sido aberta. Só tinha promessas e promessas e promessas. E aí, na minha formatura, eu fui fazer um vestido com uma costureira, de lá de onde eu trabalho. E ela me disse tudinho. Eu disse, você vai se formar? Eu expliquei tudinho. Eu disse, esse foi a etapa do sonho do Senhor na minha vida. Mas o meu sonho agora é o filho. E é um sonho, um projeto que hoje está no meu coração, que antes eu não planejava, mas agora está no meu coração, o projeto de ter filho, que chegou a hora. Eu já realizei muitos sonhos, e aí eu já vinha tentando marcar no IMIP uma consulta há muito tempo. Eu sei que para encurtar a história, ela me ajudou nesse processo. E aí eu comecei a fazer a consulta lá no IMIP e era muito difícil, quase que impossível. Mas o Senhor colocou no lugar certo a pessoa certa. E Ele conseguiu para mim a vaga ali no IMIP. E depois de acho que 2 anos, 1 ano e pouco, estava eu engravidei. E passei 13 anos esperando por esse fruto. Que o Senhor fazia promessas, promessas, promessas e não chegava. Chegou de todos os meus irmãos. Todos os dias eu dizia, e a minha vez, Jesus? E a minha vez? E aí chegou e veio o Benjamin e em seguida eu tive um sonho com Esther e chegou Esther. E aí
diante de carro como o Senhor me deu, um emprego público, viagem, diante de ti. Isso aí não é impossível para a gente, se a gente batalhar, a gente consegue. Mas um filho, só Deus é quem dá. Um filho, só Deus é quem faz o milagre. E aos meus 30 anos eu disse ao Senhor, agora eu preciso do teu milagre, Senhor. Eu já realizei muito sonho. Agora é esse. E o Senhor me deu. E eu chamo Maria e Benjamin para louvar o Senhor nesse momento por gratidão ao Senhor. Maria e Marcos, vem! Benjamin. Vem. Vem, Benjamin. Vem, Esses processos que a gente passa não é fácil criar filho, não é fácil estar na presença, né? E eu agradeço a contribuição de cada Atualmente, sentimos uma até forte aqui, necessidade. para criar os meus filhos, né? Cada um contribui de uma maneira diferente. Pois nada pode parar aquilo que semeia a semente do reino de Deus. Vai frente e glória, alegria. Senhor, uma vez nos falou sobre a promessa de
queridos, o Senhor ele tem sido tremendo, né? E eu dou a oportunidade agora à pastora para trazer a palavra. Que o Espírito Santo ele esteja falando no coração de cada um que está presente aqui. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Está fraco, irmão. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Oh, glória, Jesus é fiel. Irmão, em meio à dificuldade, a Bíblia diz que nós temos que dar glória por tudo. Em meio ao deserto, em meio às tribulações. Mas tem uma palavra que Deus sempre disse a nós, que Ele deixou na Bíblia, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e vós há de vencer, né? Então temos que ter bom ânimo, porque Jesus sempre está conosco. Ele diz que está conosco de geração em geração. Amém? Antes de eu ler a palavra, glória a Deus, né? Eu quero dizer aos irmãos, né, que é noite de cura, noite de milagre, glória a Deus, noite de perdão também, viu? Glória a Deus, noite que nós temos que abrir o nosso coração, perdoar, glória a Deus. Sei que não é fácil, né? É difícil, mas muitas vezes através do nosso perdão vem a cura da alma e vem a cura do espírito e vem também as nossas vitórias. Você sabia disso? Porque também nos liberta. O perdão, ele liberta a gente de muitas coisas na nossa vida. Pode soltar. Eu vou louvar o hino, depois eu vou ministrar a palavra. Se os irmãos souberem, me ajudem, viu? Senhor, eu vim aqui falar contigo, pois sei que és meu amigo, entende minha dor. Senhor, acho que não vou suportar, está difícil caminhar e te seguir até o fim. Senhor, as aflições me apavoram, as tempestades me afogam, os inimigos caçam de mim. Senhor, está difícil a minha vida, é como um barco à deriva, no meio de um grande mar. Deus, fala comigo, tu és meu alento. Fala comigo, quebra esse silêncio. Olha o que Jesus fala contigo. Jesus fala assim pra você: filho, hoje eu desci só pra você e decidi te responder e acalmar o teu coração. Não temas, eu não perdi o controle, eu que permito a tua noite, estou na situação. Fui eu
que vai chegar de surpresa. Ele é Deus de surpresa. Serei eu que vai entrar na peleja. Serei eu que o quadro vai mudar. Serei eu que está fora de repente por não mudar. Aquieta, te acalma. E da glória, pois eu já me levantei por ti. Tranquiliza, faz a obra. Pois quando eu me levanto é só pra agir. Aquieta, te acalma. E da glória, pois eu já me levantei por ti. Tranquiliza, faz a obra. Pois quando eu me levanto é só pra agir. É tu cantando e adorando e eu trabalhando. É tu cantando e adorando e eu te dando em dobro. É tu cantando e adorando e eu recebendo. É tu cantando e adorando e a guerra vencendo. É tu cantando e adorando e eu trabalhando. É tu cantando e adorando e eu te dando em dobro. É tu cantando e adorando e eu recebendo. É tu cantando e adorando e a guerra vencendo. Canta no meio do vale, no meio da tempestade. Canta dentro da fornalha, pois contigo sou. O segredo pra vencer é só louvar o meu nome. Pois aonde tu louvar, recebe o teu louvor. Canta no meio do vale, no meio da tempestade. Canta dentro da fornalha, pois contigo sou. O segredo pra vencer é só louvar o meu nome. Pois aonde tu louvar, recebe o teu louvor. Aquieta, te acalma. E na glória, pois eu já me levantei por ti. Tranquiliza, faz a obra. Pois quando eu me levanto é só pra agir. É tu cantando, te acalma. E na glória, pois eu já me levantei por ti. Tranquiliza, faz a obra. Pois quando eu me levanto é só pra agir. É tu cantando e adorando e eu trabalhando. É tu cantando e adorando e eu te dando em dobro. É tu cantando e adorando e eu recebendo. É tu cantando e adorando e a guerra vencendo. É tu cantando e adorando e eu trabalhando. É tu cantando e adorando e eu te dando em dobro. É tu cantando e adorando e eu recebendo. É tu cantando e adorando e a guerra vencendo. Glória a Deus. Enquanto a gente está aqui, Jesus está dando livramento, irmão. Glória a Deus. Porque Deus é Deus que faz o impossível. Glória a Deus. Ele faz, glória a Deus, aquilo que nós não podemos fazer, né? Mas faça que nem o apóstolo Paulo. Tire força da fraqueza, né? Muitas vezes a gente pensa que está fraco, irmão. É que nós estamos fortes. E muitas vezes a gente pensa que estamos fortes, estamos fracos na presença de Deus. Porque o poder de Deus, irmão, se aperfeiçoa onde a gente menos espera. Onde a gente pensa que está tudo perdido, tudo acabado. Mas se você tiver fé como grão de mostarda, não precisa ter aquela fé grandona não, irmão. Mas se você tiver aquela fé com grão de mostarda e crendo e acreditando e confiando que Jesus faz, Ele faz. Agora lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 3, que diz que há um tempo determinado para todo propósito. Então tem um tempo de Deus trabalhar na sua vida, tem um tempo de Deus trabalhar na vida da sua família, tem um tempo de Deus trabalhar na vida do seu filho. Uma coisa eu digo, não desista da sua família, não desista dos seus filhos. Ah, mas meus filhos estão na droga, tá no crack, tá na maconha, mas não desista, continue orando, porque vai chegar o momento certo, na hora certa de chegar a libertação. Se seu filho está enfermo, ou se você mesmo está enfermo, acredite que o Deus do impossível, o Deus que restaura a sua saúde, Ele não mudou. Assim como Ele permitiu a morte de Lázaro, Ele manda na morte. Porque Ele tem a chave da morte do inferno, irmão. Só acontece alguma coisa se for permissão de Deus. Ainda que alguém esteja com o revólver na mão, a bala trava, porque Deus permite. Mas não toca. Porque só toca aquilo onde Deus quer.
lado. Mas muitas vezes aquele quadro está grave dentro de um hospital e muitas vezes Deus não permite alguém ser curado. Mas é por amor? Não. Ele amou aquela pessoa, mas é porque muitas vezes aquela pessoa ia ficar em vegetação e você não ia ter estrutura para suportar o processo. Então tem coisas que a gente não sabe o que vamos passar, mas Jesus conhece a nossa dor. Jesus conhece a nossa dor e a nossa aflição. Mas tem outros, porque isso é bíblico, tem outros que Deus cura e tem outros que Deus guarda. Não é porque Deus nos deixou de amar, Ele ama, mas é porque Ele conhece a estrutura do ser humano. E tem situações no vale do deserto, eu vou para a palavra, irmão, mas tem coisas que nós temos que falar. E tem situações na nossa vida que Deus, Ele permite a gente passar por provações, mas não é para a nossa morte, mas é porque nós precisamos de ter estrutura física e espiritual. E tem situações na nossa vida que é necessário a gente passar para conhecer quem está do nosso lado, para conhecer quem verdadeiramente está, para verdadeiramente a gente ter o nosso Deus, porque tem gente que só procura Deus na hora da dor. Mas mesmo em meio ao nosso deserto, a gente tem que procurar Deus não só na dificuldade, mas a gente tem que procurar Deus na saúde e sem estar na enfermidade. Porque Deus, Ele quer que eu e você, Deus quer que você busque Ele em meio à dificuldade. Não, é agradecendo a Ele. Jesus, eu te agradeço pelo sol, eu te agradeço pela chuva, eu te agradeço, hoje eu acordei, porque muitas vezes eu tenho que ser grato, irmão. Eu vou para a palavra. A palavra que Deus colocou no meu coração foi Lucas capítulo 8, versículo 50, que fala sobre a filha de Jairo e da mulher do fluxo de sangue, né, irmão? Glória a Deus. Aqui, essa reflexão fala da filha de